Olá, sou Karina, enfermeira, especialista na linha de cuidados em doenças crônicas não transmissíveis e trabalho na Secretaria Municipal da Saúde na divisão da área técnica de doenças crônicas não transmissíveis. A aula de hoje iremos conversar sobre diabetes mellitus, com o objetivo de conhecer o contexto da doença e intervir efetivamente a fim de que o paciente possa ter sua jornada de cuidado, conceituada aqui como Jornada Cuidando de Todos, idealizada pelo Protocolo Cuidando de Todos da Secretaria Municipal da Saúde. Nesse sentido, partiremos do ponto A para o B, passando pelos seguintes temas: do contexto, definição, classificação, fatores de riscos, critérios de rastreamento, sinais e sintomas, diagnóstico e complicações, para implementação dessa jornada no cuidado dos pacientes, com o tema aqui Cuidando de Todos. Os dados nos mostram que o diabetes se configura como uma epidemia mundial, onde mais de 250 milhões de pessoas em todo o mundo possuem diabetes. Diante disso, a Assembleia Geral das Nações Unidas, através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabeleceu 17 metas globais. Então, trata-se de um propósito mundial de, até 2030, reduzir 1/3 a mortalidade prematura por doenças não transmissíveis via prevenção e tratamento, promoção de saúde mental e bem-estar. O diabetes faz parte dessa conta. No Brasil, estima-se que mais de 13 milhões de pessoas vivem com diabetes. Neste cenário, o Ministério da Saúde estabeleceu no seu plano de ações estratégias para o enfrentamento das doenças crônicas e estabeleceu que os esforços serão para diminuir em 2% a mortalidade prematura por todo o conjunto de doenças crônicas não transmissíveis. O Ministério da Saúde ainda indica que deveremos reduzir 1/3 da mortalidade prematura de 30 a 69 anos somente no conjunto de doenças crônicas, cardiovasculares, respiratórias e diabetes. Vejam que aqui na cidade de São Paulo, 900 mil adultos possuem diabetes. A meta municipal também é reduzir em torno de 250 mil óbitos até 2030, portanto, temos muito trabalho pela frente. Então, destaco aqui que as estimativas globais indicam que 382 milhões de pessoas vivem com diabetes. Isso representa 8,3%. Esse número poderá chegar até 592 milhões em 2035. Aproximadamente 50% dos diabéticos desconhecem que têm a doença. Até 2030, o diabetes poderá saltar da 9ª para a 7ª causa mais importante de morte em todo o mundo. A prevalência de diabetes mellitus no Brasil foi de 7,5%. Está associada com a idade maior de 40 anos, a escolaridade menor de 8 anos de estudo, o estado conjugal, não casados, a obesidade, o sedentarismo, a comorbidade como hipertensão arterial e hipercolesterolemia, bem como a procura por serviços de saúde. Vejam que o diabetes é um dos principais problemas de saúde pública. É uma condição sensível à atenção primária que pode ser evitada a partir de ações oportunas, associado a maiores taxas de hospitalizações, maior utilização dos serviços de saúde e consequências graves, com maior incidência nas doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, cegueira, insuficiência renal, amputações não traumáticas de membros inferiores. Outros fatores associados importantes nesse contexto de prevalência que merecem destaque aqui são a rápida urbanização, a transição epidemiológica, a transição nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional. Então vamos à definição do diabetes. É um grupo de distúrbios metabólicos caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação, e em ambos os mecanismos. A hiperglicemia persistente está associada a complicações crônicas, micro e macrovasculares, aumento de morbidade, redução da qualidade de vida e a elevação da taxa de mortalidade.
Então, a classificação de diabetes baseia-se em sua etiologia. Diabetes tipo 1, causada pela destruição das células produtoras de insulina, em decorrência de defeito do sistema imunológico, que os anticorpos atacam as células que produzem a insulina. Ocorre em cerca de 5 a 10% dos diabéticos. Já o diabetes tipo 2 corresponde a cerca de 90 a 95% de todos os casos de diabetes. Possui etiologia complexa e multifatorial, envolvendo componentes genéticos e ambientais. Acomete indivíduos a partir da quarta década de vida, embora se descreva em alguns países aumento na sua incidência em crianças e jovens. Dentre eles, hábitos saudáveis e a inatividade física que contribuem para a obesidade destacam-se como os principais fatores de risco. Os principais fatores de riscos para diabetes são história familiar da doença, envelhecimento, obesidade, sedentarismo, diagnóstico prévio de pré-diabetes ou diabetes mellitus gestacional e presença de componentes de síndrome metabólica, tais como hipertensão arterial e dislipidemia. Existem pessoas que não têm sintomas. Para isso, podemos identificar indivíduos que têm a doença, mas que ainda não apresentam tais sintomas. A maioria das vezes, a doença é assintomática por longo período. Para isso, podemos utilizar os seguintes critérios de rastreamento, devendo ser realizado em pessoas com sobrepeso e com fatores de riscos adicionais. São eles sedentarismo, familiar em primeiro grau com diabetes, mulheres com gestação prévia com feto maior ou igual a 4 kg ou com diagnóstico de diabetes gestacional, hipertensão, colesterol HDL menor ou igual a 35 ou triglicérides maior ou igual a 250 e outras condições. Na ausência dos critérios acima, o rastreamento deve ser iniciado a partir de 45 anos. Se os valores forem normais, o rastreamento deve ser repetido a cada 3 anos, considerando a frequência dos fatores de risco em pacientes com pré-diabetes. Os exames devem ser repetidos anualmente. Os sinais e sintomas clássicos que levam à suspeita de diabetes são conhecidos como os 4 Ps. Poliúria, aumento do débito urinário, polidipsia, quando a pessoa tem sede excessiva, perda ponderal, perda de peso clinicamente, de 5% ou mais do peso usual em um período de 6 a 12 meses e polifagia, que é a fome excessiva. Sintomas menos específicos são fadiga, fraqueza e letargia, visão turva, prurido vulvar ou cutâneo e balonopostite, que são situações inflamatórias na glande. Critérios para diagnósticos. Existem 4 critérios que podem ser utilizados no diagnóstico de diabetes. Primeiro, quando a glicemia de jejum for maior ou igual a 126 mg por decilitro. Segundo, quando após 2 horas de sobrecarga oral de 75 gramas de glicose, o resultado for maior ou igual a 200 mg por decilitro. Terceiro, quando a hemoglobina glicada for maior ou igual a 6,5%. E por último, quando a glicemia em qualquer horário maior ou igual a 200 mg por decilitro, associados aos sintomas de hiperglicemia. As complicações do diabetes são categorizadas como distúrbios microvasculares e macrovasculares, que resultam em retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica. Temos a prevalência estimada de 5 a 40% de nefropatia, 8 a 42% de doença arterial periférica, retinopatia chegando a 40% e 50% de neuropatia diabética. Então, encerramos a primeira parte da nossa conversa.